Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, hoje nós vamos ter como nosso ator principal, o protagonista da nossa aula, a Grécia Antiga, tá? Então, falar de filosofia, falar de Grécia Antiga, claro que o link ele é muito forte, ele é muito grande, ele é muito real, mas hoje a nossa temática ela vai ser nesse tema aqui, que é o mito, tá, gente? Por que eu tenho que falar de mito para vocês em falando de filosofia? Eu vou elencar aqui três motivos, né, que são muito importantes. Um, que a gente afirma, muita gente afirma que a filosofia ela surge em oposição ao mito, né? Dois, o mito ele servia de base para a explicação de muitas coisas na Grécia Antiga. E três, quando a gente analisar as funcionalidades do mito, a gente vai ver que era uma coisa que incomodava muito os primeiros filósofos. Tanto é que um dos primeiros focos de objetivo dos primeiros filósofos justamente era tentar explicar algumas coisas que ocorriam lá na Grécia Antiga, tá? Então, eu vou pegar sobre essa primeira temática para começar a nossa aula. Presta atenção. Quando a gente estuda lá a filosofia grega, não vou falar de mito agora, daqui a 2 minutos eu falo, prometo. Quando a gente fala lá da filosofia grega, a primeira fase da filosofia grega, ela é chamada de período pré-socrático, mas além desse período ser denominado de período pré-socrático, ele recebe outro nome, que é o chamado período cosmológico, né? O termo cosmologia, na verdade, se buscava uma ordem racional. Então, uma das primeiras coisas que incomodavam os filósofos era tentar explicar algo de forma racional, né? Esse é um ponto bem interessante. Por quê? Porque o mito, que era a base da explicação de muita coisa lá na Grécia Antiga, ele não tem esse prendimento com o uso literal da razão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: o mito, quando a gente analisa aqui as funções dele, uma das funções é tentar explicar fenômenos da natureza ou a realidade, só que da forma dele, né? De uma linguagem metafórica ou ficcional. Mas era um objetivo deles. Por que eu estou falando isso, galera? Por um motivo muito simples. Quando a gente analisa o que a primeira fase da filosofia tenta explicar, na verdade, o que os primeiros filósofos queriam eram explicar fatos pautados no uso da razão, que eram explicados em formas de mito, principalmente os fenômenos da natureza. Então, o que acontece? A primeira fase da filosofia grega, ela tem essa característica que é uma busca de uma explicação se opondo a vários pensamentos místicos, onde muita gente acreditava lá na Grécia Antiga, ok? Antes de entrar especificamente lá na ideia de mito na Grécia Antiga, eu vou pegar uma definição ampla de mito, tá? Porque o mito ele não só existiu na Grécia Antiga, a gente tem a mitologia em outros lugares do mundo, inclusive muitas pessoas afirmam que existe mito na atualidade. Isso é uma temática para próximas aulas, tá? Mas se eu pegar a definição ampla de mito, eu defino aqui basicamente por esses três tópicos do qual eu destaquei aqui, tá, gente? Os mitos são essencialmente narrativas, tá certo? E com uma coisa bem interessante, as narrativas mitológicas prezam muito uma coisa, viu, gente? A confiabilidade do narrador. Então, quando o narrador ele tem uma confiabilidade do público no qual está ouvindo essa narrativa, quando essa pessoa no qual está descrevendo essa narrativa do mito, esse mito ele tem uma importância muito forte, beleza? Esse é o primeiro ponto. E isso era, na leitura da mitologia grega, a confiabilidade do narrador é uma coisa muito importante, tá, gente? Não esquece disso. Então, essa é a primeira dica. O mito queria explicar o quê, gente? O mito queria explicar a realidade e fenômenos da natureza. Agora, como eles utilizavam, os meios que eles utilizavam, os critérios que eles utilizavam para descrever a realidade ou fenômenos da natureza são dentro de uma linguagem pautada em dois aspectos: de uso de metáforas e uso da ficção. Então, repare bem, eu não tenho uma visão realista na explicação mitológica. Ele quer explicar a realidade, ele quer explicar fenômenos da natureza, mas a linguagem que eles utilizavam era a linguagem da ficção e uma linguagem voltada pelo uso das metáforas, muitas vezes atrelados aos dogmas, aos deuses e à fé das pessoas que estavam ali. Então,
Trocando em miúdos, o mito, ele queria explicar a realidade, explicar o fenômeno da natureza, mas ele não tinha, ou as pessoas daquele período da Grécia Antiga, embasamento científico para explicar. Daí a necessidade de usar a ficção e usar a metáfora dentro daquela narrativa, beleza? E quais são as funções do mito? A UPE adora perguntar isso, viu, gente? Então eu até coloquei aqui como destaque, porque a UPE ela tem um carinhozinho por essas funções do mito. O mito, são narrativas que tendem a explicar a realidade, tendem a explicar fenômenos da natureza, mas elas têm funções. E eu destaquei aqui as principais funções. Uma é tranquilizar a população diante do que eles não conheciam. Então, eu estou lá, raciocina comigo, liga a tua máquina do tempo. Estou lá na Grécia Antiga, não tem embasamento científico. Estou questionando as coisas, estou querendo entender como é que as coisas acontecem. Então, crio lá uma narrativa mitológica e as pessoas se tranquilizam. Eita, é isso mesmo. Não quer dizer que seja racional, tá? Não quer dizer que seja racional. Acomodar a sociedade, porque a partir do momento que eu tranquilizo, que eu uso o argumento, eu acomodo as pessoas, eu tiro essa inquietude de muita gente, tá? Então acomodar também é uma função do mito. E aqui eu até destaquei aqui uma frase muito maior. Explicar o que a ciência não explica. Ou seja, naquele contexto ali, o que a ciência não explica, o mito utilizava para explicar. Então tem uma coisa bem interessante aí. O mito, mesmo não sendo racional, mesmo explicando ali de forma metafórica, como eu falei, usando ficções para explicar, ele acomodava e tranquilizava a população. Tá? Esse é o primeiro ponto. E na Grécia Antiga tem uma coisa bem interessante. E aí a gente tem que fazer uma análise de contexto mesmo, tá? Professor, como é que funciona a Grécia Antiga? Galera, vê só. Não podemos esquecer que a Grécia Antiga, ela tinha uma religiosidade que ela tem um conceito até diferente, né? Que é o seguinte, vê só, a religião grega ela era politeísta, mas até uso essas frases em outras aulas, que é o seguinte, quando eu falo da antiguidade, o politeísmo é meio que um tipo de religiosidade usual na maioria das civilizações. Então, beleza, os gregos são politeístas, massa, tranquilo. Quem não é politeísta da Grécia Antiga? Os hebreus, por exemplo. Mas a maioria das civilizações eram politeístas. Mas não podemos esquecer que o politeísmo grego ele tem uma característica muito específica, que é o seguinte, gente. Para os gregos, os deuses tinham formas humanas e viviam lá no Monte Olimpo. Esses deuses, vez por outra, desciam do Monte Olimpo e entravam em contato com as pessoas, no qual os gregos chamavam de meros mortais. A partir do momento em que ocorria uma relação entre mortais e deuses gregos, surgiam os semideuses. Então existiam, na cabeça dos gregos, das pessoas que seguiam aquela religiosidade, existia uma infinidade de deuses, porque a gente tem vários deuses, e tinha uma infinidade muito maior de semideuses. E aí, galera, muitas das narrativas do mito grego eram utilizadas ou eram entrelaçadas junto a esses deuses, a esses semideuses. Então, isso fazia com que as pessoas criassem ainda muito mais laços com as narrativas mitológicas, tá certo? Então, esse link com a religiosidade ele é muito importante também. É uma pitadinha a mais, né? É um ingrediente a mais nesse conceito da importância do mito para as pessoas que viviam lá na Grécia Antiga, tá? Professor, a linguagem filosófica, ela vai de encontro à linguagem mitológica? Vai. Por quê? Eu não estou descrevendo que o mito é importante. Obviamente, de tudo que eu descrevi aqui, entrelaça a religião, explica algo para a população daquele período que a ciência não explicava, tranquiliza, acomoda, descreve fenômenos da natureza, entrelaça com a religiosidade da Grécia Antiga. Então, descrever a importância do mito aqui é chover no molhado. Mas, existe uma coisa. A partir do momento que eu descrevo narrativas utilizando metáforas e ficções e a gente está descrevendo algo do ponto de vista filosófico,
Os grandes filósofos e a filosofia, ela vai de encontro a esse pensamento. Por quê? Porque a filosofia, ela prega o uso da sabedoria. Está até no nome, né? Sofia significa sabedoria. Ela prega o uso da sabedoria pautada no uso da utilização da razão, tá? Então, quando eu descrevo a importância da filosofia, ela vai de encontro ao pensamento mitológico. A gente não pode fazer esse link aqui sem fazer esse paralelo, né? Não pode fazer essa reflexão. E incomodava, como eu falei para vocês lá no início da aula, incomodava muito aos filósofos gregos essa reflexão do mito dentro da explicação, onde as pessoas acreditavam. Então imagina você ser um grande filósofo, um grande pensador grego, lá no período do cosmológico, como um Tales de Mileto, como um Pitágoras, por exemplo, e você vê que a maioria da população acredita em narrativas pautadas em metáforas e ficções. Obviamente que aquilo ia incomodar aquelas pessoas, tá certo? Então a gente não pode fazer esse comparativo, onde a gente tem que fazer um paralelo, que o mito ele usa a razão e prega a sabedoria, a filosofia, enquanto o mito ele tenta explicar a realidade, a gente não pode negar disso. Tenta explicar fenômenos da natureza, mas com a linguagem de metáforas e ficções, com ingrediente a mais, entrelaçando com a religiosidade grega. Gente, vou deixar aqui, sim, mas tem outro ponto, e até esquecendo. O mito, ele, além dessas suas funções de tranquilizar, acomodar e explicar o que a ciência não explica, normalmente as narrativas mitológicas, além da confiabilidade do narrador, como eu falei antes, eles sempre ou têm uma moral, ou seja, ou deixam uma reflexão muito sábia, daí a importância cultural gigante do mito, ou tenta fazer uma explicação histórica daquilo ali. Mesmo não sendo racional, você vai criar um link histórico, um link social. Então, o mito, ele serve de base mesmo para que a gente estude e entenda um pouco mais da antiguidade. Tá bem? Vou fazer um resuminho aqui de 1 minuto, é importante que vocês prestem atenção para não ter nenhum tipo de dúvida, tá? Então, o mito são narrativas pautadas no uso da ficção ou da metáfora, que tem por objetivo explicar a realidade ou explicar fenômenos da natureza, tá certo? As funcionalidades do mito é de tranquilizar a população diante de um contexto ou de algo que para eles seria inexplicável naquele contexto, acomodar a sociedade de maneira geral e explicar o que a ciência, naquele contexto, naquele período histórico, não explicava. Como são narrativas, a confiabilidade do narrador é algo muito importante. Quando eu falo de mito e ligo com filosofia, eu não posso deixar de falar sobre o mito na Grécia Antiga. Por quê? Lá na Grécia Antiga, além dessas funcionalidades no qual eu descrevi para vocês aqui, eu não posso esquecer que lá na Grécia Antiga surgiu a filosofia, então surgiu um grupo de pessoas que também se incomodavam com esse tipo de descrição, e era muito popular dentro da civilização grega pelo fato de que lá na Grécia Antiga essas narrativas estavam atreladas à religiosidade. Inclusive, a gente afirma que a historiografia, ou seja, os primeiros relatos da história, eles vão surgir lá em Atenas, vão surgir lá na Grécia Antiga. Inclusive, uma pessoa que é conhecida como Heródoto ou Homero, é porque existe o nome grego e o nome romano para o mesmo cidadão, muitas pessoas afirmam que esse indivíduo que passou para o papel a história da humanidade, ele mesmo foi um mito, né? Ele mesmo foi um desses mitos, ou seja, ele mesmo está nesse contexto metafórico, alguém que várias pessoas transcreveram e para romantizar criaram um mito de uma pessoa, o primeiro. Mas enfim, Heródoto ou Homero, se ele foi um mito ou foi romantizado, ou se ele existiu enquanto indivíduo mesmo, o que eu quero descrever é que lá na Grécia Antiga, os primeiros relatos históricos, ou seja, a historiografia, trazer a história para o papel, descrever fatos históricos e colocar ali, surgiu na Grécia Antiga. Só que quando os primeiros historiadores começaram a fazer isso, eles não tinham várias fontes históricas plurais como a gente tem hoje, mas tinha uma principal, que era a oralidade. Então os primeiros historiadores, a fonte de pesquisa era a oralidade. Então eles iam pessoas mais velhas, iam em vários grupos sociais e descreviam as histórias das narrativas daquelas pessoas
e da sua memória. Ora, se eu estou na Grécia Antiga, onde a minha principal fonte de pesquisa histórica é chegar para as pessoas e perguntar, pessoas mais velhas, pessoas consideradas mais sábias daquele contexto, enfim, a sua visão histórica, a gente não tem como desassociar o mito nessas narrativas. Então, as primeiras narrativas históricas colocadas no papel foram arregadas, foram nutridas por muitas histórias pautadas no uso do mito, principalmente o mito grego. Beleza, gente? Inclusive, quando a gente fala de Platão, a gente tem vários mitos, né? Mas o mito da caverna ele veio na minha mente aqui, porque é um mito que até eu entrelaço muito mais pelo X, né? Pela moral, né? E o mito da caverna é um exemplo de como as pessoas utilizavam narrativas para descrever um fato ou uma moral da história, né? Ou seja, o mito da caverna dizia assim: Platão afirmava que um grupo de pessoas moravam numa caverna úmida, não tão confortável, escura, né? E essas pessoas estavam de costas para a saída. Ora, como essas pessoas estavam de costas para a saída, elas viam na parede as sombras delas mesmas, porque a claridade saía pela entrava pela entradinha lá da caverna, e elas viam as suas sombras. Só que elas acreditavam que aquelas sombras no qual elas estavam enxergando era a realidade. Até que uma pessoa decidiu virar, ou seja, ousou, e viu um pontinho claro lá. E ela foi saindo e descobriu que existia um mundo lá fora. E que, na verdade, as pessoas estavam pensando que as cavernas ou que as suas sombras eram a realidade. Essa pessoa volta para a caverna, tenta trazer todo mundo para fora para ver o mundo lá, mas as pessoas estavam acomodadas, vivendo uma realidade que não era concreta, né? Era a realidade literalmente das sombras. Enfim, qual é a moral da história? São várias, são múltiplas. Muitas vezes a gente está enxergando uma realidade que não é tão concreta pelo fato de nos acomodarmos do ponto de vista intelectual. E talvez falte um pouco da gente essa visão de múltipla. Eu tiro pelo conhecimento. O conhecimento é múltiplo. Então, como o conhecimento é múltiplo, o que cabe é a gente fazer essas reflexões filosóficas para ampliar o conhecimento, sempre pautado no uso da ciência. Beleza, galera? Cheiro grande, fiquem na paz. Valeu!